Minha querida gente de Catalão e de todo o sudeste do meu estado, é quase que uma obrigação a minha de me dirigir a todos vocês para que eu possa dar uma explicação em função da exploração desvirtuada que está ocorrendo de um fato político corriqueiro na vida de qualquer candidato, qual seja o fato de eu ter sido convidado para uma reunião na casa de um grande amigo, de um grande companheiro, que todos vocês conhecem, né? O Barulhada, um amigo de décadas, né? Que por desventuras políticas se posicionou do outro lado, mas no momento em que lanço o meu nome como pré-candidato a deputado federal, se posta prontamente do meu lado e com disposição de tentar me ajudar da melhor maneira possível. Esse mesmo amigo me convidou para uma reunião na casa dele. Em hipótese nenhuma eu me negaria a ir, até por questão de educação. Fui. E ele apoia um dos nossos candidatos a deputado estadual aqui da cidade. Pré-candidato a deputado estadual, à reeleição, filho do ex-prefeito Jardel Seba. O que eu quero dizer com isso? Eu de há muito deixei de fazer política com o fígado. Estive recentemente num programa de rádio, na Rádio Cultura, e nem pré-candidato eu era. O meu entrevistador disse: por que você não sai pré-candidato a deputado federal e faça uma composição com todos os deputados estaduais pré-candidatos da nossa cidade, na tentativa de que Catalão e a nossa região inaugure essa nova fase de termos um deputado federal a nos representar no Congresso Nacional. Eu falei, eu tenho muita vontade que isso pudesse acontecer. E naquela mesma ocasião eu disse que Catalão teria condições de eleger os 4 deputados estaduais. E fiz uma análise baseada em números, como por exemplo, na última eleição, Deusmar Barbosa teve 15 mil votos, ficou na 3ª suplência, ou seja, próximo. O Luiz Sampaio teve uma votação que não me recordo quantos votos, 11 mil, se não me engano, e ficou na 1ª suplência, ou 2ª. O Rodrigão teve uma votação muito boa também, ficou na 1ª suplência na coligação dele. E o próprio Gustavo Seba se elegeu. O perfil mudou um pouco, mas as candidaturas são praticamente as mesmas. Agora, eu, encarecidamente, a minha intenção é deixar marcada a necessidade que esse debate se torne permanente. A necessidade de que a nossa cidade, nossa rica cidade, a nossa extraordinária região tenha um deputado federal. Isso para que ocorra, essa ideia de que o Sudeste não dá conta de fazer, isso é falácia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós temos condições sociais, econômicas e eleitorais para fazer o deputado federal. Basta que haja o convencimento da população, porque os políticos jamais se convencerão disso, porque vivem de uma relação que, no meu ponto de vista, é promíscua. Quando se contentam com emendas de parlamentares que não são daqui, portanto, destinam até nós apenas as sobras. Apenas as sobras. E deputado federal não é despachante para conduzir apenas e tão somente emendas. São todas elas muito bem-vindas, não resta dúvida. Mas o debate tem que ser mais profundo. Eu tenho dito por todos os lugares que ando, o único trecho da BR-50 entre Minas e Cristalina que não está asfaltado é exatamente o que corta Catalão em duas, submetendo toda uma população do lado de lá da rodovia a riscos permanentes nas suas próprias vidas. Eu digo sempre que a nossa UFCAT sofre por falta de representação federal, por falta de professores, com o aumento do número de cursos. Eu digo sempre
que as nossas rodovias que nos ligam a Goiânia, que nos ligam às outras regiões do estado de Goiás, elas são as mais atrasadas do mundo, são concebidas há quase 50 anos atrás, quando o maior caminhão carregava nas costas apenas 15 toneladas. Hoje, 60 toneladas, 50, e as rodovias são as mesmas. Eu gostaria muito que Catalão tivesse aqui um braço da Ferrovia Norte-Sul, tivesse aqui um Porto Seco em discussão ou até mesmo em andamento. Mas para isso é preciso decisões lá no Congresso Nacional. Que deputados que não têm aqui enterrado o seu cordão umbilical não se interessam por elas. Não abandonei grupo algum, apenas eu preciso, por questão de matemática, de lógica e de inteligência, caminhar com todos os nossos candidatos a deputados estaduais. Não vou sequer tirar voto de quem quer que seja, não cometerei o absurdo de trazer um que seja do meu partido, já que o meu partido não tem candidato a deputado estadual aqui em Catalão, não o trarei para não cair na incoerência. Nós precisamos votar nos nossos candidatos a deputados estaduais daqui e fechar em torno de um nome para deputado federal, para que possamos dar maioridade política a essa região, a esta cidade. Conservarei todos os meus amigos, não tenho um inimigo sequer. Tinha um, o desfiz, graças a Deus, agora no Réveillon de 2021 para 2022. Não faço política com o fígado, ninguém vai conseguir colocar no meu coração de 66 anos de idade sentimentos negativos. Posso ter adversários, inimigos não os quero. Inimigos não os quero. Se fui amigo lá atrás da família do Jardel, fui amigo do João Seba a vida toda, fui amigo do Adib a vida toda, quero conservá-los meus amigos. As questões políticas e ideológicas ficarão para depois que a eleição de deputado federal tivesse sido consagrada com o nome de Catalão e da nossa região. Todos aqueles que negam essa possibilidade estão negando a antecipação de um futuro. São parceiros do atraso. São aqueles que querem o adormecimento do debate político que não leva a consequência positiva nenhuma. Portanto, caminharei. Se um outro candidato a deputado estadual de Catalão e região me convidar para qualquer evento, lá estarei. Posso caminhar pelas ruas da minha cidade e da minha região com a cabeça erguida. Com a cabeça erguida. Jamais usufruí. Se quisesse cargo político, eu teria aceito o convite que me foi feito quando o Leovil abandonou a sua candidatura. Eles me convidaram. O próprio pré-candidato a deputado federal, Zé Nelto, me fez uma ligação me convidando para ocupar essa candidatura de deputado estadual. Recusei, não estou atrás de cargo. Tenho minha vida absolutamente resolvida em todos os aspectos. Todos. Financeiro, eu não tenho a menor pretensão de ficar rico. Se não tinha antes, muito menos hoje. Familiar, tenho minha família criada, tenho os meus netos, sou muito bem casado, não tem... O que eu quero é o debate, eu quero estabelecer o debate. Catalão e a região sudeste não podem mais ficar sem deputado federal. Já fui candidato 2 vezes. Na última me faltou muito pouca coisa. E até setores aqui em Catalão, de dentro do meu grupo, trabalharam contra mim naquela época. Me faltaram poucos votos, fiquei na primeira suplência do PMDB. Me faltaram poucos votos. Fui levado à condição de candidato a deputado federal e fui traído pelo meu grupo, na pessoa do ex-prefeito Iris Rezende Machado, que me prometeu mundos e fundos. Quando a sua esposa era candidata ao Senado, ela refluiu para deputada federal, me tomou tudo e mais alguma coisa. É preciso ter grupo, mas o grupo precisa ter coerência. O grupo precisa respeitar critérios como lealdade. Então,
me direciono a vocês, me dirijo a vocês para dizer que aquela fotografia que circula hoje não é a fotografia de um compromisso político, é a fotografia de alguém que sabe entender, nessa altura da minha vida, que política não se faz com fígado nem com fel. São meus adversários, mas são meus amigos. Torço pela felicidade de cada um deles. Gostaria que Catalão fizesse os 4. Gostaria que Catalão fizesse os 4. Depois, as questões ideológicas, nós discutiríamos lá na frente. E as questões ideológicas eu também não abro mão delas. Todo mundo sabe meu posicionamento. Eu sou um conservador, eu sou do pensamento liberal, eu sou pela extrema liberdade do ser humano de ir e vir, de ser feliz, de buscar a própria felicidade com as próprias mãos. Portanto, fica aqui esse esclarecimento. Aquela fotografia não é compromisso político. Meu candidato a governador chama-se Gustavo Mendanha. O candidato deles, Marconi Perillo. O candidato do grupo do prefeito, Ronaldo Caiado. Então, está bem dividido isso. Vou continuar assim, vou levar nessa condição até os dias finais das eleições. Gostaria muito de estar recebendo o apoio do meu grupo, o que seria absolutamente natural. Mas emendas em determinados momentos valem mais do que uma história de vida, do que uma relação de amizade, às vezes. Não tenho um pingo de mágoa por estar vivendo essa situação, mas gostaria que o povo de Catalão, de toda a nossa região, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Goiandira, Anhanguera, Cumari, Corumbaíba, Ipameri, Pires do Rio, Campo Alegre, essas cidades todas tivessem o entendimento que nós só vamos trazer felicidade plena que advém das ações políticas quando tivermos o nosso deputado federal. Vocês não precisam ter dúvida disso. Gostaria de ter o entendimento que cada eleitor de cada um desses 4 nomes que querem bem também pela nossa cidade, pela nossa região, ou alguém tem dúvida disso? A forma como eles buscam esse bem pode ser diferente da maneira de pensar de um, da maneira de pensar de outro, mas todos têm em comum o desejo de lutar pelo nosso progresso, pelo nosso desenvolvimento. Quero ser o elo de todas essas lutas e esses interesses com Brasília. Coloco meu nome como pré-candidato e preciso do entendimento, da união de toda a região sudeste do estado de Goiás e principalmente da nossa Catalão. Muito obrigado a todos vocês.